Pessoal, a paz de Cristo, um excelente domingo para você que está ouvindo essa mensagem. Queria deixar com vocês uma passagem da Bíblia, um relato que eu acho que traz para nós um contraste, né, acerca de dois personagens bíblicos, dois personagens que tiveram posturas diferentes, que tiveram posições diferentes, vidas, né, totalmente diferentes e, consequentemente, as consequências, os desdobramentos de suas vidas, as suas histórias foram muito diferentes. Aqui é o rei Acabe, rei de Israel, né? Ali naquele momento o reino estava dividido entre o rei do norte, capital Samaria, e o rei do sul, capital Jerusalém. E o rei do norte, do reino do norte, era Acabe, o rei do sul era Josafá. E esses dois homens tiveram uma vida muito diferente, né? Um desde cedo temeu ao Senhor. Desde cedo ele se apartou do mal, ele tirou as idolatrias, e isso produz um efeito na vida do homem absurdo, né? O efeito é absurdo. A palavra fala lá em 2 Crônicas que o Senhor prosperou demais, né, a vida de Josafá por conta dessa fidelidade de Josafá. Josafá não tinha brechas abertas, não tinha, sabe, dificuldade espiritual, ele estava ali no Senhor. Era um homem de Deus, temente a Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E apartar-se do mal é o início do conhecimento. Então ele não era um homem que ele não queria, que queria fazer a sua vontade. Ele queria subjugar a sua vontade ao querer de Deus. E talvez seja isso que esteja faltando na nossa vida. Porque, e aí indo para o outro paralelo, às vezes nós agimos como Acabe. Acabe já era o oposto de Josafá. Acabe se casou com uma mulher que era uma péssima rainha, uma mulher que era uma mulher fenícia, uma mulher chamada Jezabel, que conduziu ele a uma vida de idolatria. Se Josafá tirou as idolatrias e restaurou o culto, foi um homem que temeu ao Senhor. Acabe era o oposto, o contrário disso. Era alguém que só queria fazer o seu desejo e só queria cumprir os desejos do coração da sua esposa. O cônjuge de Acabe era a pessoa que mais importava para ele. E ele era literalmente como dizem, né, hoje na expressão do mundo, as pessoas dizendo, era um pau mandado, né, no sentido de que faz o que quer, que bota-se onde quer, né, no lugar onde quiser encaixar, pode encaixar ele, e a vontade dele não existia. O que existia era a vontade de Jezabel, a sua esposa. E isso foi uma ruína para o Reino do Norte, foi uma ruína, e ele sabia que Deus não estava com ele, por isso as batalhas dele eram batalhas que ele sabia que haveria derrota, ele seria derrotado. E aí o que ele faz? A Bíblia fala que em determinado momento ele sobe contra Ramote Gileade, se eu não me engano, e ele sobe contra essa cidade, ele sobe contra esse povo, né, e ele suplica, ele pede ao rei Josafá que suba com ele, porque ele sabia que se ele subisse sozinho essa batalha, ele perderia a batalha, né? Ele perderia a batalha porque ele não tinha vida com Deus, e o Senhor, pelo contrário, o Senhor estava ainda esperando uma oportunidade para poder destruir a casa de Acabe. Já havia profecias da parte do profeta Elias que o Senhor destruiria a casa de Acabe. Então Josafá sobe junto. Mas quando Josafá sobe, olha que interessante, né? Eles sobem a peleja, e aí Acabe traz um monte de profetas dele, né? Profetas que falavam aquilo que ele queria ouvir. Às vezes nós nos rodeamos de pessoas que falam aquilo que nós queremos ouvir, né? Olha, vai dar certo. Você fala assim, eu vou para a direita, vai dar certo, a esquerda é o pior caminho, vai pela direita mesmo. Aí amanhã você fala assim, não, eu vou pela esquerda. Vai pela esquerda, eu ia te falar isso ontem, a direita que é o pior caminho. Irmãos, isso não é conselho sábio, isso não é amizade, né? Isso não é amigo de verdade, porque um amigo ele fala aquilo que você precisa ouvir, ainda que você não queira. Então o rei Acabe estava rodeado de péssimos conselheiros e falsos profetas que não profetizavam da parte do Senhor. Então quando eles chegam ali no campo, em Ramote Gileade, né, para poder pelejar contra o exército inimigo, o rei Josafá ele vira para Acabe e fala assim, não há aqui nenhum profeta do Senhor para que possamos consultar? Porque ele tinha um discernimento espiritual e ele sabia que aqueles profetas não eram do Senhor, eram profetas de Acabe. Aqueles profetas eles não iam falar da parte de Deus, eles iam falar aquilo que o coração de Acabe queria ouvir. E aí eles chamam o profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu chega lá e ele dá uma profecia muito dura, mas era um profeta de Deus, né?
E aqui eu não vou entrar na questão da profecia dura, porque às vezes o que Deus quer falar é diferente daquilo que você espera. E às vezes nós esperamos a dureza, um juízo na vida de alguma outra pessoa, né? A vingança do Senhor. O Senhor vem com a palavra mansa. Fala, não vou agir com juízo, eu vou agir com misericórdia. Na situação de Nínive lá, onde o profeta Jonas queria que houvesse destruição na cidade, e o Senhor usou de misericórdia. Então, o fato é que o mais importante aqui é esse contraponto, esse contraste, na verdade, que há entre Acabe e Josafá. Deus ele quer que tenhamos o mesmo temor que Josafá tinha, a mesma confiança que Josafá tinha, a mesma dependência que Josafá tinha. Porque às vezes, irmãos, olha, sejamos sinceros, nós tomamos as atitudes erradas, fazemos as nossas escolhas, na verdade, erradas ou certas, fazemos as nossas escolhas, quando certas, ok, tudo certo, tudo bem. Mas quando dá errado, lá na frente, a gente culpa o Senhor. Mas faça-se uma pergunta, né? Faça para você mesmo uma pergunta, né? Será que lá atrás, quando você tomou a atitude, quando você fez, quando eu fiz, quando nós fizemos a decisão, a escolha, será que quando tomamos essa decisão, você perguntou ao Senhor? Você buscou entender de Deus se Deus estava naquilo? Se era o que Deus queria para a sua vida? Porque Josafá, ele perguntava ao Senhor. Os grandes servos da Bíblia, eles buscavam entender de Deus o querer do Senhor. Eles buscavam respostas. Porque a gente quer tomar atitude, a gente quer ver, fazer, acontecer, só que a gente não se planeja, né? A gente não busca entender do Senhor o querer dele. E eu acho que nessa tarde de domingo, o Senhor ele quer ministrar essa palavra no nosso coração. Que não sejamos como Acabe, um homem rodeado de pessoas que falavam aquilo que ele queria ouvir. Um homem que procurava aquilo que ele queria ouvir, né? Às vezes nós temos essa mania, né? Hoje o cristianismo ele está um cristianismo onde o cordeiro não é oferecido por inteiro, como na Páscoa de Israel quando sai do Egito. Come-se o cordeiro por inteiro, o Senhor dá ordem, come o cordeiro por inteiro, ou seja, as tripas, as fissuras, tudo de ruim e de bom tinha que comer, não era só o filé mignon do cordeiro. O cristianismo de hoje não tem a parte ruim, só tem a vitória, parece caixinha de promessa, né? Só tem vitória, só tem bênção. Então, dentro disso, né, dentro desse cristianismo que se vive, nós nos rodeamos, às vezes, disso, de canais, de pastores, de pregadores, de coisas que falam aquilo que a gente quer ouvir. Só fala aquilo que a gente quer ouvir. E, se não fala o que a gente quer ouvir, a gente repudia, a gente odeia, a gente, né, vai contra aquilo porque... Será que é porque realmente aquilo não está? E aí é uma reflexão que eu acho que os irmãos devem fazer, porque eu faço essa reflexão. Será que eu não gostei daquilo que foi dito porque aquilo fere a palavra de Deus dentro do meu conhecimento bíblico? E se eu não tenho, eu tenho que buscar alcançar o conhecimento daquilo que foi dito, estudar a palavra para poder entender? Será que fere o que foi dito, a palavra de Deus? Ou será que eu não vejo que fira, eu não vejo que vai contra, eu não me aprofundei, mas eu sei de uma coisa, eu não gosto do que é dito. Por isso que eu refuto aquilo, eu não tenho para mim. Isso é muito difícil, né? Era assim que Acabe agia. Já Josafá não estava rodeado de pessoas que falavam aquilo que ele queria ouvir. Ele estava rodeado do profeta de Deus, estava cercado por homens de Deus. Ele estava sempre pronto, disponível e interessado em ouvir a voz de Deus. E Deus quer falar com você. Deus quer falar com você, tá? Talvez você hoje esteja vivendo uma tarde ruim, um final de semana difícil, complicado. Eu sei que tem dias maus, dias péssimos às vezes, né? Dias maus e dias muito maus, né? Mas Deus ele quer se revelar ao seu coração. O Senhor quer te trazer uma palavra. O Senhor quer te dar uma direção. Ele quer. Alan, como que eu faço? Minha irmã, meu irmão, clama ao Senhor. Clama a mim e responder-te. Clama ao Senhor. Você quer respostas? Clama. A Bíblia é isso, ó, não tem clama a mim e responder-te. Deus não vai responder sem clamor. Faz parte do relacionamento de Deus com o homem, que ele estabeleceu. Clamar e você vai ouvir respostas. Josafá, ele quis ouvir e ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu. E até aqueles que não queriam ouvir a voz de Deus foram beneficiados, né, por alguém que queria. Olha que coisa tremenda. Como que Deus beneficia pessoas às vezes que não conhecem o Senhor, que estão lá vivendo uma vida dissoluta, que estão distantes, ou nossos familiares, conhecidos, vizinhos, amigos. O Senhor beneficia através da sua vida, porque você ouve a voz de Deus, né?
E aqueles que estão na mesma batalha que você, aqueles que estão no mesmo barco, aqueles que estão vivendo o mesmo processo, ou que estão próximos de você, serão beneficiados da sua prontidão de ouvir o Senhor. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Quero deixar com vocês essa mensagem. Que o Senhor abençoe vocês nessa tarde, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.